Alergia alimentar. Nós precisamos ter um enorme cuidado com os alimentos potencialmente alergênicos nessa fase de introdução alimentar. Então, caso o seu bebê já tenha alguma alergia, é importante, né, conversar com o seu profissional de saúde sobre a introdução dos alimentos potencialmente alergênicos. Mas, no geral, todos os bebês, né, eles estão nessa fase da introdução alimentar, que é a fase que a gente chama de janela imunológica, em que é uma fase em que, se o bebê tiver exposição ao alimento potencialmente alergênico, ele tem uma menor possibilidade de ter essa alergia no futuro. Então é por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, já preconiza a introdução do ovo, do peixe, do glúten, da soja, do gergelim, que é um outro alimento que entrou, né, na lista dos alimentos potencialmente alergênicos em 2023, nessa fase aqui da introdução alimentar. Então vamos lá que eu vou explicar melhor para vocês. Antes disso, sempre tem a prescrição do seu pediatra, do seu profissional de saúde, de um antialérgico, já desde a introdução alimentar até das frutinhas, porque mesmo que as frutas, né, sejam muito, a alergia seja muito mais rara, é importante ter orientação médica do que fazer no caso de uma possível reação alérgica, tá? Mas eu vou começar aqui então no nosso passo a passo semanal com a introdução alimentar do ovo, que é o alimento potencialmente alergênico. Como é que você vai fazer? Vai cozinhar muito bem esse ovo, ele tem que estar bem cozido, não pode de forma alguma clara ou gema estarem moles. E você vai oferecer uma quantidade que é mínima, é do tamanho ali de uma colherinha, sabe aquela colherinha de café, aquela pequenininha de mexer açúcar do café? É aquela colherinha de clara e gema. Você vai oferecer e vai passar 4 dias só observando para ver se o seu bebê não teve nenhuma reação. Você não vai repetir isso no dia seguinte, tá? São 4 dias sem oferecer nada. O que é importante? Quando você fizer a introdução desse alimento que é potencialmente alergênico, que neste dia, né, você não ofereça nada de diferente. Seja uma rotina alimentar com alimentos que ele já esteja acostumado, para que não tenha ali uma possível confusão com relação a algum sintoma. No geral, sintoma da alergia ao ovo geralmente é vômito em jato, né? Uma reação mais imediata, mas pode ter também reações como constipação, né? O intestino preso, vômito, diarreia, manchinhas no rosto. Então, sempre de olho no seu bebê antes dessa introdução. Veja se ele já não estava com nenhuma brotoeja ou bolinhas pelo corpo, manchinha vermelha, né? Às vezes foi uma semana que ficou no sol, usou algum protetor solar, né, esses indicados para bebês, ou foi na piscina, ou tinha picadinha de algum inseto, de algum mosquito. Olhe seu bebê antes, isso é importante para que não tenha nenhuma possível confusão ali com relação a algum sintoma. Então você ofereceu essa colherinha de café do ovo no almoço, você vai esperar 4 dias observando. Não teve nenhum sintoma? Você vai oferecer novamente no 5º dia, porque alguns bebês eles não têm reação na primeira vez, mas pode ocorrer de ter numa segunda oferta exposição a esse alergênico. Ofereceu no 5º dia, não teve nenhum sintoma, vida que segue, você pode e deve oferecer o ovo na rotina alimentar do seu bebê. Então você vai variar carne moidinha com frango, com ovo nessa rotina alimentar dele, tá? Então esses são os cuidados especiais na introdução do ovo nessa fase no almoço do seu bebê.